bem interessantes. Nós vamos falar de um ponto fundamental para a nossa cura interior. Teremos alguns pontos. Peraí, deixa eu escrever. Estamos improvisando aqui. O que será? Use sua mediunidade. Tá no jeito que ele falou lá? Olha, eu tô filmando, na hora que você escrever, você coloca bem no centro, que eu tô parado aqui. Aquelas moças quando tem sorteio de loteria. Gente, a gratidão é uma das energias mais sublimes que nós temos ao nosso alcance. Imediatamente acorda o Cristo em nós. Isso é muito sério, olhem. Muitas vezes a gente sabe que tem que amar, mas não sabe por onde começar. Seja grato. É a maneira mais fácil, mais simples de você começar a trazer o amor para a sua vida. É sério isso. A ciência da gratidão hoje ocupa espaço em várias universidades. Há uma série de pesquisas mostrando o benefício da gratidão para o sistema imunológico, inclusive para o nosso cérebro. Né? Quem tem escutado as pílulas deve se lembrar. Houve um período esse ano que nós falamos muito do Happy Brain, né? Do trabalho do Dr. Amisud, que está lá em cima, em Nova York, um trabalho maravilhoso da Mayo Clinic, mostrando como o nosso cérebro é programado para a gratidão. Dr. Sud ele ainda fala o seguinte: você quer ser feliz? Então não busque a felicidade. Olha que frase interessante, né? Seja grato e cheio de compaixão, e a felicidade vai procurar você. Porque o nosso cérebro precisa ser grato. Ele não é religioso, detalhe. É um cientista, um médico. Então a gratidão, gente, ela nos liberta. Mas como assim gratidão? Gratidão mesmo, coisas mínimas. Você já notou como a gente é bom em reclamar? Já notou? É uma facilidade enorme, é ou não é? Lá no Brasil, a gente brinca muito, tem uns muquerelas de plantão. Conhece o muquerela? Vou lhe apresentar. Muquerela é um sujeito que murmura, queixa, reclama e lamenta. Muquerela. É um PhD em reclamação. Muquerela, murmura, queixa, reclama e lamenta. Quero ver traduzir isso para o inglês. Se vira. Gente, o negócio não é fácil não, imagina. É uma programação, um foco para se queixar, não importa o que aconteça. O peruano. Hablando, é muquerela. O brasileiro é bobagem que sabe falar espanhol. É um negócio danado esse, né? Falando autoestima elevada. A gente fala bobagem, mas não deixa de falar. Gente, isso é muito sério. Sem perceber, nós vamos minando a nossa resistência perispiritual. Vamos lá, o que a gente aprende do ponto de vista da saúde perispiritual? Nosso perispírito reflete o nosso espírito, nossa casa mental, são vários corpos de energia. Né? Nós temos os nossos chakras, os centros de força. Então, todo tipo de pensamento gera vibração, correto? E uma vibração organizada ou desorganizada vai organizar ou desorganizar a parte do corpo físico correspondente. Então, se eu emito uma vibração salutar correspondente ao chakra cardíaco, meu coração vai sofrer influência. Se é o laríngeo, sofre influência, positiva ou negativa. No momento que a gente aprende a agradecer no lugar de se queixar, você deixa de colocar lixo dentro de si. Todas as vezes que a gente se queixa, é como se a gente estivesse criando um lixo tóxico, emocional e colocando dentro de si, desregulando a nossa capacidade vibracional. Uma maneira simples da gente entender isso, que a gente acha que é bobagem, não é, o seguinte. Vamos imaginar, nós temos um copo, né, de energia todo dia que a gente levanta, de manhãzinha. Né? E vamos imaginar que cada queixa que a gente faz é uma gotinha de algo ruim que você coloca no copo. Gotinha de queixa. Levantei. Ai, tô atrasado, que droga. Gotinha. Né? Bobagem. Café. Tá fraco. Gotinha. Ou então, tá muito forte. Gotinha. Cadê o que eu pedi? Gotão. Aqui, pelo menos os dias que eu estive aqui, eu não vi tanto problema assim, mas no Brasil, trânsito, gotaça, né? Ai, eu não aguento esse trânsito, mas todo dia a mesma coisa, vai reclamar, vai adiantar nada, né? Eu não aguento tudo isso.
Eu brinquei, mas é sério. Tem gente que gosta tanto de se queixar que agora tem uns PhDs em depressão via redes sociais. Mas é sério, tem estudos acadêmicos mostrando isso. O sujeito posta algo no Facebook. O que aconteceu? Eu não tive nenhum like. Mas o que aconteceu, meu filho? Quanto tempo você postou? Tem 30 segundos, ninguém me likeou. Quer dizer, é o cúmulo da falta de bom senso, né? É sério. Quer dizer, a gente agora está dando poder para alguém que a maioria das vezes você nunca viu na vida determinar como você vai se sentir. É o cúmulo da carência, da falta de autoconhecimento e de libertação interior. Cuidado, gente. A tecnologia foi feita para o homem, não o homem para a tecnologia. Quem é que serve a quem? Não é. Quando a gente fica carente, a gente não se dá conta de que a gente age de uma maneira muito infantil do ponto de vista espiritual. Isso é muito sério. E aí a queixa é constante. Porque o carente, ele sempre se coloca na posição de vítima. E o que é pior, existe uma crença limitante terrível no inconsciente humano, de muitas pessoas pelo menos, que quanto mais carente eu me mostrar, Deus vai olhar para mim. Não é? É autopiedade, nada mais longe da verdade. Porque Deus ama toda igualdade de condições. E é o inverso, né? Quanto mais carente você fica, mais distante de Deus você está. Deus não está distante de você, mas você fica distante dele. Porque a vibração fica baixa. É o oposto. Muito oposto. Quando eu estou lá em desespero, tristonho, meus amigos espirituais querem me acessar, mas a minha vibração está baixinha, né? Eu estou me queixando, reclamando da vida, enchendo meu copo de um monte de queixas todo dia. Nada tá bom. Bom dia! Para quem? Não é? Tudo bem? Só se for para você. Mas é assim. Porque a pessoa carente, ela acha assim, não estão me enxergando, não me respeitam, a minha dor é muito grande, você não valoriza a minha dor. Esse é o discurso interno. E aí por isso que no ápice de loucura, um companheiro assim chega a pensar em tirar a própria vida. O que é pior, muitos conseguem. É sério, isso é muito grave. A falta de gratidão é um problema de uma endemia, uma pandemia mundial, que leva, num caso ápice, ao suicídio. Você falta de gratidão? Sim. Você não vai ver uma pessoa que é grata pela vida depressiva. Porque mesmo nos momentos difíceis ela agradece. Ela está triste, mas ela agradece. E por isso a dor dela nunca vira sofrimento. É sério, a gratidão é uma ciência. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então agradecer pelas mínimas coisas. A gente às vezes não agradece pelo copo d'água que bebe, pela comida que come, pela roupa que veste, pelo ar que respira. Mas fica um dia sem beber água para ver a falta que faz. Não é? Não é assim? Então a gente reclama quando as pessoas nos tratam mal. Mas será que a gente está tratando os outros bem? Eu reclamo, entre aspas, dos tribufus do meu lado. Mas será que eu também não estou sendo um tribufu para um monte de gente? É sério, né? Porque às vezes a gente é o peixinho dentro do aquário e não consegue enxergar, a gente está dentro do próprio aquário. Isso é uma questão muito delicada. Então, curar a si mesmo não é pintar a si mesmo de cor-de-rosa, sou lindo. É falar, eu tenho partes que eu preciso melhorar, eu sei que elas existem e vou melhorá-las, vou abraçá-las. Eu vou aprender a amar essas sombras. Né? Na fala oriental, eu não vou mais julgar a mim mesmo. Vou observar esta parte do meu ser que precisa ser curada. Do ponto de vista espiritual, eu vou integrar a minha luz a essa parte que precisa de mais luz. Santo Agostinho teve que fazer isso quando ele se converte. Saulo, ou virar Paulo, teve que fazer isso com ele mesmo. Maria de Magdala teve que aprender a fazer isso com ela própria. E nós também. Entende? Então não duvide de você. Não é porque você viveu uma situação de dor, de dúvida, fez alguma coisa que você acha que não deveria, que não pode se iluminar. Pode, deve e vai. Pode não ser agora, se não quiser, mas vai, porque o nosso destino é angelitude. Não é? Graças a Deus. Então seja grato, é sério. A gratidão, gente, é a vibração mais sublime para nos aproximar do amor e da paz. Porque quando você começa a treinar a gratidão pelas pequenas coisas, começa a se criar um estado de bem-estar extraordinário. E a gente vê como a gente tem riquezas profundas sem se dar conta. Mesmo em situações difíceis. Quer ver? Imagina uma pessoa lá no Brasil que precisa se tratar. A pessoa vai no SUS, calcula. Complicado, né? Você vai no SUS, aquela fila enorme. Meu Deus, demorou lá, 3 horas e meia para você ser atendido. Uma pessoa em desespero. Eu não aguento, essa saúde no Brasil é horrorosa. Nada presta, nada funciona. 3 horas e meia para ser atendido.
uma pessoa grata. Oh, meu Deus, muito obrigado. Porque apesar de ter passado pelo SUS de 3 horas e meia para ser atendido, eu estou bem. Fui medicado. Muito obrigado por tudo. Por ter colocado pelo menos um bom médico para me ouvir, para me escutar. Obrigado porque na hora que eu estava lá na fila, aquela senhora deu o lugar dela para que eu pudesse ir ao banheiro e não perdesse a minha vez. Obrigado por ter colocado alguém no meu caminho que fez assim. Muda tudo. A experiência, veja bem, a gente não deixa de passar, mas a forma como a gente lida com ela é mais leve. Esse é o ensino do Evangelho. Nós não vamos deixar de passar por experiências que por algum motivo nós atraímos. É uma outra discussão. Mas a maneira é livre-arbítrio, entende? E a gratidão suaviza tudo. Suaviza tudo. É uma questão de escolha. E graças a Deus a gente tem esse tipo de escolha, né? Então a gente precisa trabalhar isso. Então agradeça. Eu vejo, por exemplo, pessoas reclamando assim. Eu fiquei casado com fulano durante 10 anos. Foi um desperdício da minha vida. Porque agora fulana ou fulano, né, virou as costas para mim. E o discurso é da vítima, sempre assim, né? 10 anos jogado fora. A gente já está acostumado, atendimento fraterno, 10 anos jogado fora. É mesmo. E vem cá, durante quanto tempo foi bom o relacionamento? Aí começa. Durante os 6 primeiros anos, durante os 7 primeiros anos, tudo ótimo. Até que aconteceu, aí vem a desculpa, né? O ABC. Então vamos lá. Você concorda que pelo menos 6, 7 anos foram bons? Que tal você ser justo e correto, então, e começar a falar direito? Ai, meu Deus, durante 6, 7 anos eu tive uma experiência prazerosa no relacionamento. Os últimos 4 não foram legais, mas eu aprendi muito. Tá difícil fechar esse ciclo, meu Deus, mas me dê força para fechá-lo e seguir adiante, com o coração leve e feliz. Isso é escolha. Agora, se você vai ficar contando a história para você mesmo, que são diálogos que a gente cria para si, né? Eu crio o meu diálogo. Eu sou infeliz. Porque durante 10 anos eu lá estava, 6 anos investindo na relação. E aí depois ela me abandonou e não me quis mais. Porque é assim. O diálogo interno da vítima é assim. A pessoa é vítima. Gente, isso é muito grave. André Luiz nos apresenta nas suas obras vários companheiros que chegam a deformar o seu perispírito na forma ovoide por causa desse discurso. A vítima se enche de culpa e ela se considera vítima e não aceita crescer. E deturpa a própria forma perispiritual. Então, aceite sua luz. Não existe vítimas na vida. Em relacionamento não existe vítimas. Não existe agressor sem um agredido. Entende? Tudo tem um propósito, um motivo, e a gente está aqui para reconstruir a nossa existência. Enquanto essa ficha não cair, você pode ler o Evangelho de ponta a ponta, não muda quase nada. Porque os discípulos tinham Jesus do lado, não mudou nada. Só na hora que acordou ele. Não é? Por isso que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, que o resultado é o mesmo. Então a libertação do nosso ser, a nossa autocura, começa quando a gente aceita a nossa luz. Quando você olha e fala, olha, eu fiz um monte de bobagem. E daí? Deus me deu o direito de recomeçar? Tô dentro. Entendeu? Vou recomeçar sim. E vou aprender item por item. E vou me trabalhar. E aí o processo é natural. Porque quem começa a se amar é natural, você não precisa falar. A própria pessoa já não consegue mais ter hábitos negativos com ela própria. Sei lá, se você tinha hábitos nocivos de muitos vícios, você mesmo se sente mal de continuar com esses vícios físicos, né? Seja lá quais forem, né? O consumo de vários tipos de drogas. A própria pessoa não se sente mais bem, não precisa ninguém estar lá falando com ela. Ela se sente incomodada, falando, não, meu corpo merece algo melhor. Se eu não der conta de parar com X, eu vou tentar pelo menos diminuir um pouquinho, porque eu mereço algo melhor. Aí daqui a algum tempo a pessoa nota, eu não mereço mais ficar reclamando da vida. Não, eu vou começar a ver as coisas boas. E na hora que reclama, imediatamente fala, agradece. É rápido. Ontem a gente rememorava uma fala de Teresinha de Jesus, né? História linda. Histórias lindas. Ela e São João da Cruz, na Idade Média. Que beleza, hein? Que beleza lá na Espanha. Teresa de Ávila. Ela tinha um poder mediúnico extraordinário, né? Via Jesus. E aí tem uma fala que ela conta, que eu acho espetáculo. Eu fico imaginando essas cenas todas, né? Na nossa fantasia, eu fantasio tudo. Nessa fantasia tudo. Fico lá imaginando, que nem imaginando a Ananias, imagina. Tá ela lá, flutuando, tô flutuando. Flutuando mesmo, flutuava, né? Aí de repente ela vê o Cristo. E nisso ela com dores profundas. E ela, puxa vida, Jesus, por que eu sofro tanto? Aí Jesus fala, Teresa...
Você sabe como eu trato os meus amigos. Aí ela, por isso o senhor tem tão poucos, né? Ai, ai. Isso é tão pouquinho. Assim, eu brigava, mas em seguida, tá bom, vai. O que é que eu tenho que fazer? Isso é muito interessante. O Divaldo conta as histórias da irmã Dulce, já que ela estava olhando para mim, vou falar dela. Que eu acho extraordinário. Eu não tive o privilégio de conhecer a irmã Dulce em vida. Adoraria, mas não tive. Mas as histórias de irmã Dulce na Bahia são inúmeras. Na época, na minha infância, eu morei na Bahia, em Lauro de Freitas, né? Onde tem um aeroporto. Acho que na época nem era município, agora é município, né? Acho que era um distrito de Salvador. E as histórias da irmã Dulce enormes, né? Bondosa, generosa. E tem histórias lindas, né? E uma que me chamou muita atenção, porque é divertido, o Divaldo contando que um dos filhos da mansão do caminho dele tinha sido o médico que cuidou da irmã Dulce até o momento do desencarne dela, né? E aí fala que a irmã Dulce, nos seus dias finais de vida, ela fazia hemodiálise constantemente, às 3 vezes na semana. Então, fisicamente, era muita dor. E aí a irmã Dulce atendia as pessoas que iam visitá-la numa cadeira de madeira completamente desconfortável. Conhece essa história? Não é linda? Completamente desconfortável. Então, para quem não conhece, deixa eu terminar de contar. Né? Aí alguns, não conheço não, conta, bom, vou contar. Calma. E aí, as pessoas chegavam e olhavam, né, lá para a cadeirinha, vai lá para essa coitada da irmã, imagina, é velhinha, nossa irmã, nós vamos te dar uma maca, obrigado meu filho. Uma maravilha. E aí o Divaldo vai fazer uma visita para a irmã Dulce e vê ela lá sofrendo, né? A princípio daqueles... Mas irmã, a senhora não pode, nesse estado, ficar numa maca dura dessa, uma cadeira dura dessa, não pode. Vamos dar um jeito, né? Comprar uma maca. Ela, não, meu filho, faça isso não, mas para você eu conto. Isso aqui é legal, né? Para você eu conto. Você trabalha para Jesus como eu, para você eu conto. Sabe o que é? É que as pessoas chegam aqui, né? Olham para mim e devem pensar assim, nossa, a velhinha está sofrendo, coitada, vamos dar uma maca para ela. Meu filho, estou quase montando uma enfermaria completa lá em cima. Se você me der, você já viu, eu não monto a enfermaria. Isso é quem ama. Isso é quem ama. Tem muitas histórias da irmã Dulce, né? Tem a história da irmã Dulce, por exemplo, a irmã Dulce, ela gostava, isso é legal, isso é verdade mesmo, ela gostava muito de Maria. E ela falava para quem quisesse ouvir, né, que ela rezava para Maria. Porque Jesus é homem é lerdo. Homem demora muito para atender. Então, às vezes, as dívidas estavam... Eu acho um preconceito espiritual. Ela vai reencarnar como homem para ver que não é tão fácil. Ser homem não é fácil. A culpa é do nosso cérebro masculino. É uma questão biológica. E aí ela dizia assim, oro para Maria, porque Maria é mãe. Qual que é a mãe que não descansa até que o filho faça o que ela quer, né? Mas onde eu quero chegar? A dor não tirou o bom humor e a alegria de viver. Por quê? Porque ela era saudável. O corpo estava doente, mas a alma saudável. Por isso, Emmanuel nos fala que a verdadeira cura é a alma em paz. Não é? Independente das circunstâncias externas. Então, a gratidão é o primeiro item. Tem mais para a gente conversar. Seja grato pelo que te acontece e o que não te acontece. Isso é muito importante. Sempre. O corpo agradece, o sistema imunológico agradece, a nossa vida agradece. A gratidão nos liberta. Eu falo com o pessoal lá de casa, gratidão antecipada. No lugar do meu trabalho, né? A pessoa que trabalha comigo, a Cecília, a gente sempre se cumprimenta assim. Bom dia, Cecília. Bom dia, Ricardo. Gratidão antecipada. Gratidão antecipada. O que é gratidão antecipada? A gente está agradecendo por algo muito bom que vai acontecer e a gente não sabe o que é. É fé absoluta. Eu falo, é treino. É treino. Porque aí você vai condicionando a sua mente a ser grato. A gente não condicionou a mente para reclamar? Cansei de ser muquerela. Então, vou treinar para melhorar. Gratidão antecipada. Então, às vezes as coisas estão difíceis em alguma área da vida, mesmo lá em cá. Gratidão antecipada. Por algo muito bom que vai acontecer. O quê? Não importa. Vai. Temos que treinar. Vai. Né? E as coisas sempre acontecem. Segundo item extremamente importante para a autocura. Finge que você não leu ainda. Forgiveness. Gente, eu vou ficar chato quando eu falar inglês. Vai direto. The Charmin. The book is on the table. And now the door is open. Perdão, meu Deus do céu.
Perdão vem do latim perdonare, doação de si. Origem linda essa palavra. Normalmente a gente pensa no perdonare, donare de si per si, né, que seria a doação de si para si. Ou perdonare para outra, então você perdoa o outro. Essa associação que a gente tem, né? Então perdoar seria eu olho para o erro que você cometeu e eu te perdoo. E aí é um rolo danado nesse estudo sobre perdão, né? Porque tem gente que começa, mas como que eu posso perdoar o erro do outro? Não, a gente não perdoa o erro, você perdoa quem erra. É diferente, começa por aí. Né? O perdão é a gente compreender que aquele que errou é alguém doente. Gente, é sério, perdoar uma pessoa, olhando ela como uma pessoa comum, muito difícil. Quando você olha para um ser humano como alguém como você, que está enfermo e está buscando se iluminar, é bem mais fácil. É sério. O amigo espiritual sempre nos diz isso, né? Se você for olhar para um parente difícil, como que o pai que você não teve, a mãe que você queria ter tido e não foi, você vai ter tristeza e às vezes até raiva. Se você olhar como um enfermo, que apesar de tudo deu conta de ser seu pai ou sua mãe na medida do possível, você tem compaixão. Muda tudo. Se você for olhar para o seu filho como aquele que te dá uma encheção de paciência, problema de todas as ordens, te dá desespero, às vezes. Se você olha como alguém que realmente precisa de muito auxílio, que Deus confiou em você a tal ponto de te enviar um ser com dificuldades, para que o seu coração pudesse amar e não desistir dele, você tem compaixão. É diferente, né? Então a gente não é compatível com o equívoco, mas a gente procura compreender quem erra, para que nós também sejamos compreendidos, não é assim? E aí vem o auto-perdão. Olha a medida do amor divino. Jesus nos apresenta qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? Como é que eu vou te amar se eu não me amo? E aí pronto, aí começam os devaneios. O que é me amar? É, eu sou gostoso, né? Eu gosto de mim, legal, bonito. Não, claro, você respeitar a si mesmo é interessante, mas o auto-amor vai muito além disso. Então também a gente fala, eu me cuido, eu me amo porque eu sou malhado, ou porque eu faço assim. Aí tem gente que vai lá, faz cirurgia, põe peito para cá, peito para lá. Mas é verdade. Eu conversava um tempo atrás, num outro evento, com um cirurgião plástico muito conhecido. Ele falava, as mulheres, muitos homens vêm para poder fazer cirurgias plásticas. E eu, com muita dignidade, falo, o que você quer? O que você espera com a cirurgia? Porque se o seu problema é de autoestima, a cirurgia não vai resolver. Não vai resolver. Né? Então, o que você realmente quer? Então, muitas vezes a gente acredita que é o corpo, se amar é o corpo. Não, o corpo também. Porque é um respeito ao instrumento físico que Deus nos oferece. Nós temos o dever de cuidar dele com carinho. É um respeito. Mas se amar é se amar num todo, né? É aprender a olhar para si com afeto. E aí é que entra a autoaceitação. Sem autoaceitação a gente não evolui, meus amigos. Chico sempre falava isso para as pessoas mais próximas a ele. A aceitação suaviza tudo. Tem coisa que não dá para resolver. Aceite. Não é ser conivente. Isso é coisa de preguiçoso. Aceitar do ponto de vista espírita é resignação. Sabe aquela prece dos alcoólicos anônimos? Senhor, dá-me forças para modificar o que pode ser modificado. Não é? Resignação para aceitar o que eu não posso modificar e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Tem provas que eu não vou mudar, mas eu mudo a maneira de lidar com elas. Não é assim? Eu reencarnei sem minha mãe. Minha mãe desencarnou no parto. Eu não posso mudar. Eu posso até ter uma ótima madrasta, alguém que cuide de mim, uma avó, mas minha mãe biológica eu não vou ter. Isso é uma prova. Na verdade, mais do que isso, é uma expiação, né? Eu reencarnei sem um braço. Eu posso colocar uma prótese, mas não é meu braço. O braço não brota. Então eu tenho algo para vivenciar. Mas eu posso escolher vivenciar de uma maneira leve ou pesada. Isso é liberdade. Então eu preciso perdoar a mim. Eu preciso perdoar a vida. Agora, na Páscoa, o amigo espiritual falava uma coisa muito importante para o nosso grupo lá. Que a Páscoa, para eles, no mundo espiritual, é um momento de auto-perdão. E um momento de perdoar a própria vida. Mas como assim perdoar a própria vida? Achei interessante essa abordagem. É verdade. Porque muitos de nós, a gente olha para o nosso passado e não perdoa a vida. Só que a gente não fala isso. Quer ver como a gente às vezes não perdoa a vida sem se dar conta? Você olha para o passado e fala, nossa, eu tive infância difícil. Foi tudo tão complicado, porque eu tive isso, não tive aquilo, apanhei, fiz aquilo outro, passei por essa dificuldade, essa ou aquela. E muitas vezes a gente fala e tem mágoa. Você não externa a mágoa verbalmente, talvez seja uma questão inconsciente, mas você não perdoa a vida que teve.
Uma situação afetiva difícil que passou, fui usada. Fui usado. Sabe, eu fiz de tudo, fulano me traiu. No trabalho me dediquei e não fui correspondido. Então nós temos as nossas colocações, né? E aí às vezes a gente não perdoa a própria vida. A morte, a gente não perdoa a morte. Gente, graças a Deus existe a morte. Você já pensou, se não tivesse a morte, você ia ter uma vida só. Uma existência só. A morte nos alivia de muitas dores, nos dá o direito de recomeçar, de reestruturar, nos liberta para recomeçar de novo. A morte, no momento certo, claro, ela é uma bênção. Apesar de ser desconfortável, né, de ser uma prova para a gente lidar com a saudade, mas ela é uma bênção, graças a Deus. Tudo é uma questão de ponto de vista, se perdoe. Até beleza é algo relativo. Você sabe disso, né? Não existe gente feia. Você reencarnou no país errado. Deixa eu te explicar isso. Meus conhecimentos básicos de curioso da cirurgia plástica vão te servir essa manhã. Estudando um pouco, né? Você sabe que para os cirurgiões plásticos o rosto perfeito é uma questão de detalhe, de milímetros em relação à simetria do rosto. Milímetros. Então você paga caro para mudar milímetros. Porque não tem muita coisa para poder fazer. A verdade é essa. Um botox aqui, estica para lá, para cá, puxa aqui, puxa acolá, ok. Mas isso é relativo. Por exemplo, vamos lá para o Brasil. Eu vejo o pessoal, agora tem uma moda. Eu não sabia, tem um negócio que é bronze na laje. Bronze na laje, na laje. As mulheres vão para a laje pegar bronze, para ficar bronzeada. Aí tem música agora de bronze na laje. Que coisa engraçada, mas tudo bem. Então, assim, o que eu quero dizer? Existe uma ideia de beleza, né? É porque a mulher ela tem que ser escultural. Mas o que é ser escultural? Vamos lá, que o padrão do brasileiro é o violão. Eu tive recentemente na Europa. Tem países na Europa que essa mulher não é valorizada. Você vê que interessante. Na Ásia, na China, se você quer ser bela, você tem que ser extremamente branca. Branca não, pálida e magra. Super magra. Porque é o padrão de beleza da mulher chinesa. Na África, você tem que ser bastante gordinha, porque você vai ser gostosa. Ué. E aí? Não entende que não existe certo nem tem errado? Porque a gente brinca, não existe gente feia. Você reencarnou no lugar errado. Então, assim, não existe isso, meus amigos. É uma questão relativa. A beleza, ela para existir, ela depende do nosso olhar. Já pensou nisso? Não existe uma coisa oficialmente. Isso é belo. Eu posso falar assim, isso é um celular. Isso é convencional. Mas eu não posso falar que algo que é belo é convencional. Eu posso, por exemplo, assim, eu vou numa cidade histórica. Por exemplo, eu gosto muito de cidade histórica. Então, tudo que é histórico, nossa, que lindo, que belo. Tem um amigo nosso que ele acha que tudo é uma velharia. Minha cunhada mesmo, ela, não gosto, eu gosto de coisa moderna. Então, vai na cidade dizendo, esse troço tudo cheio de mofo. Tudo cheio de mofo. Não gosto. Aí já tem uma outra cunhada que gosta de cidade histórica. Entende? Não existe belo, a não ser que o seu olhar diga que é belo. Olha como nós temos poder. Você olha para uma flor e você pode falar, nossa, que flor linda. Tem gente que só vai olhar uma flor. Não é? É simples assim. Tem gente que olha para a paisagem e fala, meu Deus, que paisagem maravilhosa. Outro fala, que monte de mato. Por que você não fica entrando? Não entendo você parado olhando esse trem. Né? Tem gente que olha lá para o mar, vai e vem, não há paciência, né? Fica meditando. A pessoa, nossa, que linda a natureza, a sinfonia de Deus. Uma pessoa mais pragmática olha, não é melhor você gravar esse som e ouvir o tempo todo que ficar aqui? É a mesma coisa, qual que é a graça? Mas é verdade, então, o que é belo? Não existe belo até você escolher que algo é belo. Então, todas as coisas na sua vida que você fala que são feias, não são feias. Você quer ver feias. É diferente. Porque nada é feio ou bonito até que eu escolha que é. Entende isso? Por isso que para quem ama, tudo é belo. Porque a pessoa escolheu ver beleza. Não é porque as coisas são belas. O seu olhar ficou belo. Por isso que a gente vê uma pessoa que ama passando por uma situação absurda, esdrúxula fisicamente, ela está lá agradecendo. Você fala, como? Como? O Chico, depois de uma longa viagem do Divaldo, acho essa história ótima, né? Recebe o Divaldo e fala, Divaldo, eu soube que você casou. Eu? Não, Divaldo contando, não precisa nem falar, né? Ele é muito engraçado. Eu soube que você casou. Não, Chico, eu não casei.
Casou. Ele ainda brinca, meu Deus, Chico Xavier não mente. Será que eu casei e esqueci? Será? E o Chico ria, né? Você casou. Não, Chico, mas eu não casei. Casou que eu soube. E o Divaldo meio sem jeito aí conta. O Divaldo tinha tido infarto na época, né? O Chico falou, eu sei que você casou com a dona Angina. Hã? Ela ganhou seu coração. Ah, meu filho, mas eu sou mais chique do que você. Eu tenho duas que me abraçam toda noite. Dona Angina e Catarata. Uma é dona dos meus olhos, outra do meu peito. Olha como eu sou chique. E aí, era assim que o Chico aprendeu a lidar com dores que com certeza eram fortes, duras, pesadas. Tem uma das noites que o Chico está lá no receituário mediúnico e ele não se queixava de nada. A dor no olho era tão forte que ele pede para que, misericordiosamente, o Dr. Bezerra intercedesse por ele. Essa passagem ela é sintomática, ela é simbólica. Porque, olha que interessante, o Dr. Bezerra estava trabalhando com ele. Mas o Dr. Bezerra fala assim, Chico, por que você não me disse antes? Porque a gente tem essa ideia, os espíritos sabem de tudo que eu preciso. Quem sabe de tudo que você precisa é Deus. É diferente. Tanto que no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na prece, está lá. Por que a gente tem que rezar? Deus não sabe do que eu preciso? Para a gente mostrar a nossa humildade. Isso é muito profundo, gente, em estado de receptividade. Aí o doutor Bezerra fala, mas Chico, por que você não me falou antes? Assim, doutor, meu senhor é tão ocupado, tanta coisa para fazer. Mas se eu puder aliviar a dor, eu só estou pedindo, porque senão vai atrapalhar, está atrapalhando, né, a concentração. Chico todo envergonhado. Por favor, cuida dessa besta de Jesus. Aí o doutor Bezerra olha para ele cheio de compaixão e fala, Chico, meu filho, se você é uma besta de Jesus, quem sou eu então? O senhor é o veterinário de Deus. Você entendeu? Então assim, e aí? Quem se cura e quem se adoece somos nós. Precisamos fazer escolhas melhores. Perdão, gratidão. E para finalizar, para a gente dar um nosso break, compartilhar. Gente, se você recebe luz e não compartilha, a luz fica contigo. Não funciona. Tudo que é vivo no universo está em constante movimento. Observa. Tudo que está parado é contra a lei da natureza. Até o universo está em expansão nas suas leis. É contínuo, não existe nada parado. Se você recebe uma luz e não repassa ela adiante, isso é contra a lei divina. Por isso que muitas vezes as pessoas não crescem. Porque o sujeito vai lá ler um livro, faz uma atividade e fala, ai que bom, estou melhorando, estou assim, estou assado. Aí passa um tempo e fala, voltou tudo eu quero antes. Eu tenho certeza. Você fez caridade? Não, por isso. É sério. Porque parou em você. Você não colocou para frente. Não multiplicou. Gente, fazer o bem é uma questão matemática. Isso é uma regra matemática. Se você tem 7 bilhões de pessoas na humanidade, só para arredondar, se cada um de nós pensar em si mesmo, só tem uma única pessoa preocupada com você. Você, né? Mas se todo mundo trabalhar pelo bem-estar de todo mundo, nós vamos ter 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas pensando em você. Matematicamente falando, fazer o bem é muito melhor do que ficar de braço cruzado. Então, compartilhar faz parte do nosso processo de autocura. É a compaixão, que é que os americanos chamam de compaixão, que lá no Brasil a gente chama de caridade, que é a mesma coisa, é se importar com o outro. Né? É ter o prazer de servir, de encontrar um tempinho na nossa agenda, na vida agitada, para se doar. Porque é muito bom, garanto a vocês, é muito bom, por exemplo, às vezes quando a gente vem assistir uma palestra, ser recebido com carinho, mas garanto que é muito melhor estar aqui. O pessoal estava ali fora, você não se cansa de dar abraço, meu Deus, como é que você se cansa de receber carinho? Um amigo espiritual diz assim, se o planeta Terra é um hospital e todos somos enfermos, há uma diferença entre os enfermos que trabalham e os enfermos que preferem a preguiça. Então nós temos que ocupar o espaço de quem trabalha. E todos aqui que trabalham no campo do bem sabem como é bom, não é? Francisco de Assis falava, né? Como é bom ser bom. Como é bom servir. Não porque servir me faz melhor do que você. Servir me faz melhor do que eu mesmo era ontem. Essa é a ideia, né? Então, amar faz com que a gente se ilumine. Por isso que nós precisamos, meus amigos, uns dos outros. Isso é muito profundo. Olha que sutileza. Eu preciso de você
para viver o meu amor. Porque se você não existisse, como eu ia testemunhar o meu amor? Como eu ia experimentar o amor se não tivesse o ser para ser amado? Não dá para ser feliz sozinho, não tem como. Você é necessário na minha vida. Uma pessoa difícil é necessário. Como que eu posso exercitar o perdão se ninguém me ofende? Como eu posso exercitar a tolerância se eu não encontro ninguém difícil no caminho? Então, esse aqui é o nosso grande processo, né? É a gente parar para a gente poder ponderar sobre como a nossa vida é especial. Como todos nós temos aquilo que nós necessitamos nas nossas mãos para a gente construir a vida que a gente deseja. Então nós vamos para o nosso break, conforme combinado. Aí quando a gente voltar, nós vamos abrir o espaço. Quem tiver perguntas e puder escrevê-las e mandar para cá, né? Deixar aqui, a gente volta para a gente refletir. Ah, que bom. Tem a cestinha já. Cestinha, a gente vai deixar a cestinha aqui, ó. E aí as pessoas podem ir colocando as perguntinhas. Né? Obrigado. Vou dividir aqui com você. Fica à vontade, querida. Gente, nós temos, como nós somos os 999 que estamos preocupados com vocês, a cantina